Fala galera, Sussa. Eu vou dar uma revisão com vocês em equilíbrio químico rapidinho para a gente continuar o conteúdo. Então bora dar uma lembrada aí. Eu fiz alguns comentários com vocês semana passada em relação ao equilíbrio. Comentei que para rolar o equilíbrio a gente precisa ter uma reação reversível. Então uma reação reversível, dá uma lembrada lá, são reações que conseguem ocorrer nos dois sentidos, no sentido direto e no sentido inverso. Então eu tenho A mais B, posso formar o produto C e D. Depois disso, quando eu faço a síntese desse produto, né, esse produto pode se decompor e voltar a formar A com B. Então, eu comentei isso com vocês. Então, quando a gente tem esse tipo de reação reversível, são reações que podem ocorrer no sentido direto e no sentido inverso. Isso a gente comentou um pouquinho lá na termoquímica, né? Reações diretas e reações inversas. Beleza. Agora a gente vai dar uma lembrada. Eu falei um pouquinho com vocês sobre velocidade. A gente consegue calcular então a velocidade da reação direta e consegue calcular a velocidade da reação inversa. A gente vai estabelecer o equilíbrio então quando a velocidade da direta for igual à velocidade da inversa. Essa é uma das condições para a gente conseguir estabelecer o equilíbrio. Outra das condições é temperatura constante e concentração dos reagentes exatamente também constante, né? Lembra lá também que eu falei que o sistema necessariamente precisava ser fechado. Veja, se você fosse lembrar também um pouquinho dos gráficos, eu vou colocar só um aqui, né? Que é o gráfico da velocidade. Então, como eu acabei de comentar, né? Recipiente fechado, temperatura constante, velocidade 1 igual a velocidade 2, beleza? Ó, velocidade 1 é da direta. Então, veja, é como se eu estivesse pegando A e formando B. Se você imaginar nesse caso aqui, o reagente é o A. Eu tenho muito A no começo, né? Por isso que a velocidade da direta começa alta. Como seria da inversa? Seria o caminho de volta. Se eu fosse imaginar, então, seria tipo B que forma A. Imagina assim. Seria a inversa, né? B forma A. Quem seria o reagente nesse caso? O reagente seria o B. Só que no começo, né? O reagente, ele é o B seria meio que o produto aqui. Consegue imaginar isso? Então, você não tem ele no começo. Então, você precisa formar um pouco de B para conseguir voltar a A. Então, a velocidade da direta é sempre maior que a velocidade da inversa no começo. Na maioria dos casos, na verdade, né? Todo o processo, até elas se igualarem. A velocidade da direta é sempre maior que a velocidade da inversa, até rolar a igualdade. Beleza. Aí comentei também um pouquinho com vocês que o equilíbrio químico pode ser dividido em duas partes, né? Equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Se você dá uma lembrada, o que seria um equilíbrio homogêneo? Pô, um equilíbrio homogêneo é quando tem uma única fase. Se você lá buscar lá na sua memória também, do primeiro colegial, uma fase é quando eu não consigo enxergar a diferença entre as substâncias. Então, tipo, peguei um copo de água e coloquei areia. Pô, você consegue ver areia no fundo, né? Então são duas fases. Agora eu peguei água, misturei com álcool, uma única fase. Sacou? Então veja, você vai ter que olhar o estado físico das substâncias, né? Aquoso com aquoso, única fase, beleza? Agora o heterogêneo, tem que ter mais de uma fase. Então veja, nesse caso, né? Combustão do carbono. Sólido forma o gás carbônico. Gás, duas fases, beleza? Equilíbrio homogêneo, uma fase só, heterogêneo, duas. Não tem muito segredo. Em relação ao grau de equilíbrio, se você quiser lembrar, buscar lá na sua memória, eu comentei com vocês, eu dei um help, não sei se vocês lembram, em relação a ácido, né? Ácido e base. E esse grau de equilíbrio aqui tem a ver com aquela força de acidez, né? Então imagina, quantos mols reagiu e quantos mols de início. Se você quiser se lembrar lá, seria quantos mols de H+ eu tenho, que esse cara consegue liberar, quantos mols de ácido eu tinha no começo, tá? Então tem a ver com isso. A gente pode falar então que seria a constante de acidez. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então é a quantidade de mols que reagiu e a quantidade de mols que você tem no início. Não tem muito segredo, né? Eu coloquei alguns exercícios de aplicação aqui, rapidão, só para a gente dar uma lembrada, a gente não chegou a fazer junto, né? Ó, é legal a gente pensar que o equilíbrio aqui na química é diferente da física, né? Quando o Adrianinho fala, é,
quando você pensa também no equilíbrio da física, né? Você imagina um equilíbrio estático, né? Como se fosse duas balanças. O equilíbrio aqui na química é dinâmico. Então é como se a reação nunca acabasse. A reação, tipo, ela não parou de rolar, ela tá rolando, só que tá em equilíbrio. Então eu formo A que forma B, eu formo A que forma B e isso continua rolando, né? Ó, para que a transformação química esteja em estado de equilíbrio dinâmico, é necessário, entre outros fatores, que, veja, reagente, produto incolor, nada a ver, reagente, produto, estado físico diferente, nada a ver, haja liberação de calor do sistema para o ambiente, haja coexistência de reagentes e produtos no sistema. É isso, precisa ter tanto produto, tanto reagente no sistema, senão você não consegue ter a reação reversível, tá? Então seria isso. Não possibilita a reação inversa, seria apenas uma reação direta. Então, ó, se você olhar esse gráfico, precisa ter tanto o reagente, tanto o produto. Se esse gráfico morresse, por exemplo, ó, já não ia ser um sistema em equilíbrio. Bateu o olho rapidinho nesse gráfico. Quando eu falo de concentração, necessariamente as concentrações precisam estar iguais, mas elas precisam estar constantes. Então, ó, aqui seria o tempo de equilíbrio, beleza? Eu acredito que vocês lembram dos exercícios, tá? Então eu vou passar rapidinho. Ele está perguntando onde o sistema atingiu o equilíbrio. Atingiu em T2, né? Na verdade, ele está perguntando exceto, que seria incorreto, perdão. Ó, A, beleza? O restante a gente chegou a bater o olho e estava tudo certinho. Vou chegar aí um pouquinho mais rapidinho. Todas que a gente olhar aqui estão certas, tá? Ó, mas vamos conferir a A. Ele fala assim: a velocidade da reação direta em T1 é menor que T2. Pô, nada a ver, né? Se você olhar aqui, ó, a velocidade da direta de T1, essa que seria a velocidade da direta, lembra que eu falei? Que sempre é a maior? Então, ó, vamos voltar lá conferir. A velocidade da reação direta em T1 é menor que T2. Não tem nem como, né? Maior, beleza? Então essa é errada, todo o resto aqui tá correto, tá? Ó, T3 fica constante, o equilíbrio químico é atingido no sistema fechado real. T2, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da inversa, sim, porque é o tempo de equilíbrio. Então tudo isso daqui tá certo, 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 e essa aqui tá errado, beleza? Fechou. Fala galera, voltei. Troquei de slide aí rapidão. Mas ó, se liga. Esse slide também eu acho que eu não mostrei com vocês, mas bora lá rapidão que a gente já comentou. Constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio. A gente tem que falar do Kc e do Kp. O cara mais importante é esse aqui, ele aparece muito. O Kp é difícil de aparecer. Mas ó, se liga. Comentei então que o equilíbrio quando a gente tem reações reversíveis, elas são representadas por essa flechinha. Comentei também que para rolar o equilíbrio, velocidade da reação direta, que é a de cima, quando eu venho da esquerda para a direita, tem que ser igual à velocidade da reação inversa, que é o caminho de volta, da direita para a esquerda. Fechou. Tá. Tem a velocidade, então, da direta. Lembra que todo rolê de velocidade, né, é uma velocidade igual a constante vezes a concentração do reagente. E aí você coloca aqui para mim, ó, um termo x, que é a ordem da reação. Beleza. Mas quando você abre isso daqui, os reagentes individualmente, né? Você coloca a concentração de A concentração de B, como eu fiz aqui, veja, A e B. E aí você coloca aqui, ó, o Azinho e o Bzinho, que são os coeficientes estequiométricos, como sendo a ordem da reação. Isso a gente comentou. Ordem da reação não, né? Ordem de cada reagente. Se você quiser pensar na ordem da reação, você somaria A mais B. Beleza? Essa é a ideia. Fechou. Velocidade da direta, velocidade da inversa. Porra, igualamos. Não tem segredo, né? Tá. Falei então que a definição seria então V1 igual a V2. Vou fazer isso. Vou mostrar para vocês a dedução rapidinho. Então, ó, V1 igual a V2. Pô, igualei. Veja, igualei. Tá. Qual que é a ideia? Lembra que eu comentei com vocês que K1 e K2, né? Não sei se na lousa eu coloquei KD ou KI. Seria constante direta, constante da inversa. São constantes cinéticas. Vou passar esse cara aqui dividindo, ó. O K2 eu vou passar dividindo e vou passar essa parte aqui do A e do B dividindo o outro lado. Então se liga aí só para você acompanhar o que está rolando. Beleza. Repara aqui, ó, passei o K2 dividindo, fechou. Então fica K1 sobre K2. Então eu estou dividindo duas constantes. Eu vou retirar uma nova constante, que vai ser a constante de equilíbrio que eu vou estar chamando. Repara então que eu mantive esse cara
e passei o A e o B dividindo. Fofinho, sem segredo. Então, ó, Kc já era, nova constante, né? Agora, essa constante aqui é uma constante de equilíbrio, deixou de ser uma constante cinética. E no fim das contas, o que vai ser o equilíbrio? Como a gente vai estar escrevendo, né? Produto sobre reagente. X e Y, que seriam esses coeficientes que eu estava comentando aqui. Beleza? Sem segredo. Informações importantes. A constante Kc varia somente com a variação de temperatura. Então, velho, se você vê os exercícios, muitos exercícios vão te falar a temperatura que ele está te dando a constante. Então, a constante Kc depende da temperatura. Pô, se o cara mudou a temperatura, muda a constante. Tá. Mudar a constante não necessariamente é aumentar a constante. Se você aumentar a temperatura, você pode ou diminuir ou aumentar a constante. Beleza? Aí, o que eu quero que você guarde no coração? Que o Kc, ou qualquer constante de equilíbrio, só pode ser vinculada a uma temperatura única. Se você mudar a temperatura, necessariamente você muda a constante. Tudo bem? Ó, isso eu comentei com vocês. Quanto maior o valor de Kc, então quanto maior o Kc, mais produto você forma. Lembra lá que eu dei o exemplo do 40 mil, tal? Fiz na lousa. Se não, dá uma olhadinha na outra aula que eu deixei gravada. Beleza? Então, ó, é isso. E outra coisa também que é interessante, né? Que o Kc depende de como você escreve a reação. Por exemplo, ó, tem uma reação que é assim. A, B, que forma C. Ficou uma bosta, né? Mas é A, B que forma C. Se eu escrever um Kc aqui, vai dar um valor. Se eu multiplicar todo mundo aqui por 2, vai dar outro valor. O Kc não vai dar a mesma coisa. Então depende do jeito que você escrever a reação. Se você escrever... Beleza? Ó, só continuando o que eu tava falando então. Beleza. Ó, o que seria o Kp? Na apostila de vocês não tem nada do Kp, eu acredito. Mas ó, só para comentar, desencargo de consciência. O Kp você vai escrever quando você tiver gases, né? Se você quiser representar essa constante de equilíbrio em função da pressão. Então veja, quem tiver com muita curiosidade, eu posso fazer a dedução com mais calma. Mas você vai, ao invés de escrever em relação a pressões, sobre concentração, você vai escrever em relação a pressões parciais, né? Então vai ser mais ou menos isso que você vai estar fazendo. Ó, qual que é a relação entre Kc e Kp, se você quiser transformar um em relação ao outro? Aqui, você vai colocar o Kp, aqui vai ser o valor de Kc, R, constante dos gases, T, a temperatura em Kelvin, e N é a variação de número de mols de gás, tá? Beleza? Então é isso. Ó, vai aparecer casos que a gente vai ter que transformar e eu posso fazer com vocês com mais calma, beleza? Aí em relação aos valores usuais, acho que não tem muito segredo, né? Então é isso. Ó, bate o olho rapidão. Se você pegar esse caso aqui, onde você tem uma reação hipotética, quero que você monte para mim a constante de equilíbrio, né? Você sabe que isso é produto, reagente e reagente. Coeficiente que vai levar, coeficiente que vai levar, coeficiente que vai levar. Sem segredo, né? Ó, coeficiente que elevou, número 1 do coeficiente. Reagente, produto. Pô, trocou os valores, sem segredo. Legal? Constante de equilíbrio, esse valor. Ó, se você olhar aqui, minha constante de equilíbrio saiu com uma unidade, mol por litro. Cara, tem lugar, né, tem livro didático que não põe com unidade. Fala que a constante de equilíbrio não tem unidade. Tô te dando essa informação porque depende muito do vestibular que você está usando, tá? Então, na verdade, prestando. Então, às vezes, acaba sendo interessante a gente dar uma olhada em relação a isso, tudo bem? Agora, a constante cinética tem valor, sim, em relação à unidade. Agora, a constante de equilíbrio depende do próprio autor que elaborou o exercício, beleza? Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra que eu comentei que eles te dão a temperatura? São esse tipo de caso, né? Então, ele sempre vai estar falando a temperatura. Importa? Não, não importa. Você só precisa manjar que a constante é sempre relacionada a uma temperatura, né? Então, não tem muito segredo. Fechou? Me dá a constante, né? Me dá alguns valores de concentração no equilíbrio, só fala para eu trocar, para encontrar outra unidade.
Pô, você põe aqui a constante, escreve certinho, né? Produto sobre reagente, troca os valores, o resto é matemática. Passa esse termo todo multiplicando aqui, depois NO elevado ao quadrado, você tira a raiz de todo mundo, que é o que eu estou fazendo. Aí você encontra o valor da constante de equilíbrio, da concentração do NO. Tipos de exercício, então. O exercício pode pedir para você escrever a fórmula da constante. Tá, beleza, você escreveu. Aí ele te dá os valores de reagente, você encontra a constante. Ok. O exercício pode pedir para você escrever, te dar algumas concentrações e te dar a constante e falar para você encontrar a concentração de alguém, do reagente ou do produto. Então são esses tipos que pode estar rolando. Beleza? Situações do equilíbrio, ó. Ocorreu o equilíbrio aqui, nesse exato momento onde a concentração ficou constante. Em relação a esse exercício, eu acredito que a gente chegou a fazer junto, de novo, né? Mas bate o olho aí rapidinho, ó. Como que eu vou calcular essa constante? Você vai utilizar os valores, ó, que eu tenho no equilíbrio, que seria 5, 4, 2 e 1. Então você escreve a constante de equilíbrio para mim, levando em consideração essas coisas aqui que ele te dá no produto e no reagente, beleza? E aí, veja, na hora de colocar, escrever bonitinho, né? Ó, do jeitinho que estava lá na reação, levou em consideração os coeficientes, ó, 2. Então é isso, você volta. Tá vendo ali, ó, 2b? Então é isso. Show. Leva em consideração as coisas que estão em equilíbrio, ó. 1 e 4. Peraí, deixa eu me encontrar. Ó, esse aqui. Peraí. Aí C. Aí C parou no 1. Fechou, que seria meu produto. O B. O B tá no 4. Beleza. Lembrou lá que é 1 e 4 elevado ao quadrado? É isso, né? É isso. É difícil de olhar e ficar voltando no slide, né? Mas é suave depois. Só trocar os valores e encontrar aí em relação à constante, tá? É isso. Fechou. E aí, galera, voltei ao terceiro slide. Então, eu tô tentando fazer bem rapidão pra gente conseguir trocar ideia de tudo. Beleza, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre cálculo das constantes. Desculpa, sobre cálculo das quantidades no equilíbrio. Calcular a constante a gente já aprendeu a fazer. Agora a gente vai calcular as quantidades. Pô, essa parte é muito da hora. É a parte que vai começar a ficar difícil também. Que vai ter umas continhas aí mais X e tal. Embora, se liga então, vou tentar falar um pouquinho rápido para não comer muito tempo de vocês. Ó, para conseguir calcular, né, você precisa ter um sistema fechado, né, senão não vai estar rolando equilíbrio, uma temperatura constante, senão as velocidades mudam, as concentrações mudam e a constante de equilíbrio também vai mudar. Beleza. Se você lembrar, comentei com vocês também em algum momento aí das aulas passadas, que para calcular os valores aqui da constante de equilíbrio, essas coisas, né, é sempre em mol por litro, sempre concentração. Tem exercício que te dá em função de número de mols e te dá um volume X. Você tem que ficar ligado, né? Então a gente conversou um pouquinho em relação a isso, beleza? Então, ó, eu tenho esse cara aqui, AB quadrado, se decompondo formando A e B, 2B. Na hora de escrever, você vai levar esse cara a 2, né? Então, sem segredo. Tudo bem? É isso. Ó, então ele fala assim, você começa com uma concentração de 4 mol por litro, aí ao atingir o equilíbrio, nota-se a presença de 2 mols por litro de B. Beleza? Então bora lá. Então, ó, você começou com 4. Lembra que eu falei que ia ter uma tabelinha? Início, reage, forma e equilíbrio? Vai ser isso. 4, 0, 0. Não tinha nada do outro. Depois, você formou 2 desse, ó. Ele falou pra você que você formou 2 desse. Só que lembra lá que a relação era essa, ó. Não sei se dá pra enxergar. Ó, 2, 1 e 1. Era mais aqui, né? Desculpa, mais um. Flechinha se decompondo, mais. Beleza? Então você pega esse cara, tá decompondo, formando esse e esse. Só que você está formando 2 desse. Se você formou 2 desse em relação a Stechio, você vai formar metade do A. Então você vai formar 1. Lembra que eu falei que o forma sempre é positivo? Sempre for positivo. A gente fez um exercício disso. E aí, segue a mesma estequiometria para o reagente, só que menos. Se liga que eu estou falando é em relação aos coeficientes aqui, ó. 1 e 2. Se aqui formou 2, aqui vai formar metade, né? 1. E aqui vai consumir 1. Então, é isso que a gente vai fazer na tabelinha, respeitar a estequiometria. Então, ó, veja, seria 0 mais 1, então seria 1. Aqui seria 0 mais 2, seria 2. E aqui seria 4 menos 1, seria 3.
pô, na hora de calcular a constante de equilíbrio, você vai ter que utilizar esses valores aqui, beleza? Cara, esse é o tipo de exercício que aparece mais, tá? Esse é o tipo de exercício que aparece mais. Fechou? Então, ó, na hora de calcular, depois que você conseguiu ter as concentrações, você vai trocar os valores, né? Escreve bonitinho lá, ó, repara que você tem o 2 aqui. Então, na hora de escrever, você já tá manjando. Troca os valores, mano, não tem muito segredo. Ctrl C. Fechou? Ó, esse exercício é o classicão que eu tô te falando. Ele me dá uma temperatura, né? Não importa a temperatura, é só para falar que você tem uma constante específica. Meu, ele me deu o volume, 2 litros. Tá. Aí, ele tá me dando o número de mols. Esse é o exercício que eu te falei, Lex, tem que ficar ligeiro. Por quê? Ele me dá um volume e me dá número de mols. Mano, eu não faço com volume, não faço com número de mols. Eu faço com molaridade, com concentração molar. É número de mols por volume. O que você vai fazer antes de começar? Dica. Você também, se quiser fazer de outro jeito, fica à vontade. Mas usa o 2 litros aqui no volume, use 4 litros para o número de mols e calcula a concentração de todo mundo antes de começar a fazer a constante, tá? Que é melhor, você acaba não esquecendo. Beleza? Então, ó, aqui na hora de fazer a resoluçãozinha, não tem muito segredo, tá vendo? A proporção é 1 para 2 para 1, beleza? Ó, 1 para 2 para 1. Então, se eu consumir 2 de hidrogênio, eu vou estar consumindo 1 de CO, tudo bem? E ele falou assim, ó, que foi formado 1 mol de metanol. Então, a gente sempre vai começar pelo metanol, ó. Formei 1 mol. Beleza. Pô, beleza. Se eu formei 1 mol de metanol, a estequiometria é 1, 2 para 1, eu tenho que consumir o dobro de hidrogênio por conta da estéquio. Então, por isso, opa, que aparece o número 2 aqui, 2 negativo, beleza? E aí, pela estéquio, eu vou consumir 1 do CO. Sussa, ó, se reage é negativo, se forma é positivo. Esses são os valores que eu tenho no equilíbrio, beleza? Tá. Repara agora, lembra que eu falei em relação aos os volumes, né, que você tem que calcular? Por que eu falei para você calcular no começo, sendo que na resolução não tá no começo? Porque tanto faz você fazer no começo ou no fim. Só que eu, como já fui aluno também, eu esquecia de fazer. Então, se você achar que você esquece, calcula a concentração no começo e faz a tabela em relação a concentrações. Mas tá tudo bem se você fazer número de mols e lembrar e depois calcular as concentrações. Então, ó, você encontra o número de mol, só que você tem que dividir pelo volume, e o volume é 2 litros, tá? Depois de encontrar os valores, divide pelos volumes, sussa, sem segredo, escreve o KC, não esquece do coeficiente estequiométrico. Se você esqueceu o que é KC, é produto sobre reagente, onde você leva em consideração esses coeficientes x e y, tá? Que veio lá da velocidade. Trocou, encontrou, já era, finish. Não tem segredo. Beleza? Ó, então esse exercício aqui, bonitinho, da amônia. De novo, o que você tem que se ligar são nos coeficientes, ó. 2, 3 e 1. Bora lá? Ele me dá aqui, ó. Quais os valores de x e y no quadro acima? Quer encontrar esses valores aqui. Beleza. Então ele está te mostrando aqui intervalos de tempo, né? Você foi lá e começou essa reação assim, ó. Com em tempo zero, 10 de nitrogênio e 10 de hidrogênio. Só vou colocar o stack aqui, ó. 1, 3 e 2. Então, ó, vamos ver se cabe. Ó, deixa eu mudar a cor aqui. Vamos ver. Branco. 1, 3 e 2. Beleza, ó. Se você olhar, então, 1, 3 e 2. Beleza, tem que respeitar essa estequiometria. Então, se você reparar aqui, eu formei 4. Porra, formei 4. Legal. Tá. Só que daqui pra cá, o que aconteceu? Teve uma diferença de 6. Teve uma diferença de 4. Você formou 4, você reagiu 6. Beleza? Você formou 4 e reagiu 6. Pela stack aqui, ó, tem que seguir a mesma ordem. Daqui para cá, quanto tem que ser, ó? 4, 6, né? Se você olhar a stack, ó, é 1 para 3. Então tem que ser um caminho de volta, tem que dividir por 3, né? Então seria 2, você estaria reagindo. Concorda? Beleza? É isso. Então aqui, ó, o x seria, opa, número 8. É um 8, tudo bem? Acho que depois aqui, deixa eu ver se tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá.
Eu fiz de cabeça só para ver se vocês conseguem pegar, beleza? Então, ó, daqui para cá, do 4 pro 1, veja, teve uma diferença de 3. Porra, teve uma diferença de 3, legal. Se eu pensar no stack, ó, 3 para 2, vai ter que ter uma diferença de 2. Só que desse lado eu tô formando, então eu vou formar 2. Então você vai encontrar o número 6, beleza? Fofinho, né? Beleza. Aqui na stack, ó, menos 3, né? 3 para 1 vai ser a mesma coisa. Então veja, ó, você vai ter que subtrair 1. Então 8, se você subtrair 1, dá 7. É isso. Então, ó, mas se liga o que vai estar mais bonitinho aqui do lado. Comecei com 10, depois 8, 4, 4, porque aqui você forma, né? E daqui para cá tem que seguir a stack, né? Você subtraiu 6, né? Aqui você formou 4. E a stack é 2 e 3 e 1. Só regrinha de 3, tá? Então não tem muito segredo não. Tudo bem? Beleza? Então é isso que você vai estar seguindo. Que foi o que eu acabei comentando no passado ali. Ó, na hora de montar a constante, você vai levar em relação aos coeficientes estequiométricos. Os valores que você vai colocar aí para calcular são os valores que permanecem constantes, né? De concentração. Então, são esses aqui que você vai calcular a constante de equilíbrio. Repara que já está em mol por litro, ó. Então tá tudo bem. Só colocar aqui e resolver e já era. Não tem segredo não. Beleza. Bora continuar. Ó, esse exercício é top, velho. Por quê? Ele me dá 1 litro de volume. 1 litro de volume, então você não precisa se preocupar em relação à, à concentração, né? Porque foi um exemplo que a gente chegou a fazer na aula, chegamos a discutir e tal. Não precisa pensar. Ele só vai querer te pegar quando for um volume, sei lá, 2, 5, 10, 0,5. Quando for 1, ele tá querendo te ajudar. Mas, ó, isso é um pouquinho diferente, porque ele não te dá valores, ele te dá uma porcentagem. Ele fala assim, ó, 50% do composto se dissocia. Então você pega esse cara e 50% dele se dissocia. Aí você vai formar esses produtos aí. Aí ele pede pra você calcular a constante. Mano, você vai fazer a tabela pra mim? Tá. Você vai colocar aqui, por exemplo, 1 mol. No exercício ele não deixa claro, né? Mas coloca 1, que fica mais fácil. Então você vai falar, ó, 1 menos 0,5. Então, 1 mol de amônia que você tinha se decompôs e formou 0,5 no equilíbrio, que é o que você sabe de informação. Beleza, coloca isso. Subtrai aqui porque reage e deixa aqui no equilíbrio porque você fez essa diferença. Show de bola. Ó, segue a Steckel. 1 e 3. Aqui era... Opa. Segue a Steckel, né? Eu falei, então, 1 e 3. E aqui era 2. Pô, se aqui é 0,5 e tá para 2, e aqui é 1, você vai ter que fazer pela metade. Então vai ser metade de 0,5, 0,25, beleza? Tá. Se você quiser pensar agora aqui, ó, que fica mais fácil, 1 para 3, 0,25 para o hidrogênio vai ter que ser 3 vezes maior. Por isso que é 0,75. Beleza, é isso. Então, se não tinha nada, então fica 0 mais 0,25, você chega nesse valor. E aí você tem o valor no equilíbrio. Escreve lá a constante, coloca bonitinho, sem segredo e calcula. Ó, então em relação a esse exercício é chato, mas é fofão. Se ele te desse outra porcentagem, 75%, você colocaria aqui no lugar 0,75 e subtrairia do 1 mol aí, ia sobrar para você 0,25. Aí você faria todo esse trampo que eu fiz. Então tem a resolução bonitinha aqui, tá? Tá vendo? Que eu comentei em relação a 1 litro. 1 litro não dá diferença, ó. Era isso que eu tava querendo comentar, tá? Agora, se for um outro volume, fica ligeiro, porque se fosse 2 aqui, ia mudar todos os valores e mudaria o valor da constante, tá? Então é isso. Não tem segredo, não. Beleza, gente, é isso. Eu comentei bem rápido. No fim das contas, eu dei 3 aulas em menos de meia hora. Então, dá uma olhada aí, eu vou colocar uns exercícios para vocês. E é isso. É nóis, beijão.